E dando a sequência dessa meditação, hoje Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos pedir que Deus nos dê o entendimento da sua palavra, né? Meu Deus, fala conosco, que o Senhor venha nos esclarecer e falar com a gente o que nós devemos fazer para agradá-lo, acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Jesus respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Sabe o que eu vejo também? Que aqueles homens, além de ficar picando, né, e procurando coisinhas para ficar falando, né, criticando, eles se achavam melhores do que o Senhor Jesus. Por eles obedecerem à lei, serem tão rigorosos, tão fervorosos assim, né, no parecer da lei, então eles se achavam melhores do que os discípulos, porque aquele que se acha melhor do outro, ele critica o outro, ele julga o outro, né, pelas suas atitudes. Então eles se achavam melhores do que todos eles. Aí diz assim no 6: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, seca. E os escribas e fariseus observaram se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. E Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Porque aqueles homens, eles criticavam muito aqueles que faziam alguma coisa. Eles criaram uma forma da lei tão rigorosa que eles impediam até as pessoas de fazer o bem ao próximo. O próprio Bispo Macedo diz assim no comentário do versículo 9: Fazer bem ou fazer o mal? Os religiosos haviam transformado o mandamento divino de guardar o sábado em um grande fardo para as pessoas. O que tinham por objetivo aproximar o ser humano de Deus e dos seus semelhantes passou a separá-los ainda mais de ambos. Isso porque as regras rígidas impostas pelos doutores da lei impediam qualquer atividade nesse dia, inclusive ajudar quem estivesse sofrendo. Com isso, eles invalidavam também o mandamento do amor ao próximo. Dessa forma, para ensinar os seus ouvintes, o Senhor Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? O Messias apelou para a inteligência deles, para mostrar que crer também é pensar e ponderar. Afinal, do que adiantava ostentar tanta santidade se o propósito de honrar a Deus havia sido deixado de lado em prol da obediência aos homens? Então, ao invés deles estarem fazendo a obra, eles estavam fazendo a desobra, se existe essa palavra, né? Então, eles estavam totalmente contrário à vontade de Deus naquele rigor extremo deles. Então, a religiosidade termina por cegar literalmente a pessoa, né? E impedir ela de agradar a Deus. No 10 diz assim: E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago, João,
Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, e de toda a costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham sido vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados pelos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Eu creio que esse mesmo poder de Deus, ele está presente através da fé na palavra de Deus, por exemplo. Se eles tocavam Jesus, tiravam poder, você com a palavra de Deus, a Bíblia mesmo. E se você crê nessa palavra, você também tira poder dela. Por exemplo, quantas pessoas ao lerem a Bíblia tiraram o poder de transformar as suas vidas? Pessoas que antes eram totalmente erradas, pessoas que praticavam erro, faziam todas as coisas erradas, mas ao se entregarem para a palavra de Deus, elas encontraram a salvação das suas almas e hoje são pessoas totalmente transformadas. Você, minha amiga, que é atormentada por um espírito imundo, tudo que você precisa fazer neste momento é fechar todas as portas por onde o mal pode entrar. Essa porta se chama pecado. Pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado para Deus, é igual. Mas como eu identifico? Eu me preocupo em agradar a Deus. As minhas atitudes estão agradando a Deus, os meus pensamentos estão agradando a Deus, então eu estou fechando as portas para o mal. Tudo que eu preciso crer é que esse mal não vai mais voltar para a minha vida. E mesmo que ele volte querendo entrar na minha vida, ele não vai ser capaz de entrar, ele vai sair. Por isso que ele diz assim, ó, porque dele saía poder e curava a todos. Eu creio que esse poder está à disposição de todos os que creem nos dias de hoje também. No 20. E levantando ele os olhos para os céus, para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Mas quem é esses pobres? Aí você diz, então vale a pena ser pobre para que eu possa então ver o reino de Deus. Não, o pobre aqui ele simboliza o humilde. O humilde é aquele que reconhece, aquele que mesmo diante de uma situação qualquer, ela se rende, ela se dobra, ela reconhece a sua condição. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque serei fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Quem é que tem fome? Fome e sede de justiça, da palavra de Deus, da presença de Deus, esses serão fartos. Os que, ele fala assim, os que chorais, né? Talvez hoje você está chorando, como diz no Salmo, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. A pessoa que está na fé, ela sabe que o choro dela de hoje está regando o sonho dela para crescer amanhã. Está dando condições para ela, são condições favoráveis para ela manifestar a fé e ela ter a resposta de Deus depois. No 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Veja se isso já não acontece nos dias de hoje, até com respeito à Igreja Universal, né? Tantas perseguições, surgem pessoas que antes eram de dentro, né, da igreja, eram pastores, bispos, e que hoje se voltam contra com uma raiva, um ódio descontrolado tão grande. E o pior é que essas pessoas conseguem influenciar outras com seus maus olhos, conseguem convencer outras com seus argumentos. Eu penso o seguinte, até o próprio diabo conseguiu convencer a terça parte de anjos a se rebelarem contra Deus e saírem do céu. Você vai ver essa obra é de Deus, ela é santa, mas ela é feita por homens pecadores. Então não há obra perfeita, a não ser a obra do Espírito.
e a obra do Espírito é feita dentro de cada um de nós. O comentário do bispo diz assim: bem-aventurado, bendito ou feliz é o homem que conhece a Deus e desfruta de suas dádivas. Embora o mundo apresente uma concepção de felicidade associada somente a coisas meramente terrenas, as Escrituras revelam que a pessoa plenamente realizada é aquela que preza pela sua vida espiritual. Por mais que o ser humano se esforce para ser feliz, sem o Senhor Jesus nunca conseguirá. Ele pode até tentar se satisfazer por meio de bens, status, prestígios e outros recursos, mas viverá completamente frustrado. O 22, que ele diz assim: quando vos separarem, essa separação se refere à expulsão das sinagogas, uma situação muito temida pelos judeus. A exclusão deixava o indivíduo em situação difícil perante a sociedade, pois seus efeitos afetavam a vida social e profissional da pessoa. Esse afastamento forçado durava de 7 a 30 dias ou, dependendo do caso, se estendia por tempo indeterminado. Normalmente, quando uma expulsão era decretada, era acompanhada por maldições e toque de trombetas para causar vexame publicamente. Com isso, os excluídos perdiam o direito até mesmo de partilhar amizade com as pessoas, pois tinham a reputação prejudicada e o nome manchado na sociedade. Os judeus que creram no Filho de Deus foram expulsos dessa maneira das sinagogas e do convívio social. No entanto, não apenas eles, como também os que hoje sofrem por causa do nome do Senhor Jesus, possuem a promessa de que receberão uma grandiosa recompensa celestial. Agora, no 23, ele diz assim: folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão nos céus, pois assim faziam seus pais aos profetas. Quer dizer, se você está sendo perseguido, se você foi caluniado, principalmente por causa da fé, então grande é o seu galardão. Você deve se alegrar com isso tudo. No 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentais e chorais. Então, é uma versão contrária ao que nós lemos da bem-aventurança. O ai quer dizer um sinal de dor, um sinal de que Deus ainda tem uma esperança, para que aqueles que estão ouvindo, por exemplo, mas ai de vós ricos, quer dizer, ele ainda tem uma esperança de salvar o rico. Então, é um ai de dor que ele sente. Olha, ai, você ainda pode, ei, você ainda tem condições, quer dizer, você ainda tem esperança, Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome, quer dizer, farto, você tem a palavra de Deus para se fartar, mas você se farta com as coisas desse mundo e continua com fome. Ai de vós os que agora rides, porque vós lamentais e chorareis. Quer dizer, às vezes, há incrédulos que eles estão felizes, as coisas estão correndo bem para eles mentem, eles roubam, eles falam mal dos outros, ele faz tudo errado, mas para ele está tudo indo bem. Hoje eles estão rindo, mas amanhã vão chorar, porque o tipo de vida que eles estão tendo vai levar eles para o inferno, e no inferno haverá choro e ranger de dente para toda a eternidade. Se você não quer chorar e nem ranger os dentes, você tem que hoje sacrificar sua vontade. E às vezes, você sacrificar sua vontade exige de você renúncia, perder nesse mundo para ganhar no porvir. Ele diz assim no 26, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Aqueles falsos profetas que só bajulavam, Eles bajulavam os outros, mas eles não falavam o que Deus queria que falasse. Quer dizer, ai de vós, daqueles que falam bem só de você. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos,
fazer bem aos que vos odeiam. Ixi, esse aqui é uma dificuldade para muitos, mesmo aqueles que são convertidos, isso já é difícil. E a pessoa que não nasceu de Deus, ela olha para isso aqui, ela rejeita essa palavra. Mas ela é necessária. Você, olha só, porque você amar aqueles que você tem como seus familiares é fácil. Aqueles que amam você é fácil. Amar os seus inimigos é você orar por eles. É você desejar o bem a eles. Não significa que você vai andar de mãos dadas com o seu inimigo, não é isso. Mas você vai desejar o bem para eles. Olha o que o Bispo Macedo diz. Amai os vossos inimigos. O amor que o Senhor Jesus ensinou não é movido por emoção, e sim comprovado por atitudes que refletem a fé e o sacrifício da pessoa que diz crer nele. Amar os amigos é bem fácil, mas expressar esse amor aos inimigos exige renúncia de si mesmo. No 28, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Hoje em dia, ninguém quer perder nada, né? Quando perde, já quer partir para vingança, para ação, eu vou recuperar, não aceito. Então, a pessoa ela é bem assim, ela quer os resultados imediatos na vida dela. Mas aqui Jesus está ensinando uma preciosidade, um tesouro mesmo. Se alguém te fere, então dá outra. Quer dizer, não significa que você vai ser um cristão bobo, que você vai aceitar qualquer coisa e está tudo bem. Não, não é isso. Você vai correr atrás dos seus direitos. Você vai buscar ter os seus direitos. Se alguém passou você para trás, se alguém está te humilhando, não é que você vai aceitar tudo agora numa boa, não. Você pode correr atrás dos seus direitos. Mas o que ele quer dizer é que você não vai levar mágoa, você não vai querer se vingar, você não vai querer querer justiça pelas próprias mãos. Olha o que o Bispo Macedo diz. Oferecer a outra face, ao contrário do padrão deste mundo, que é retribuir o mal com o mal, o Senhor Jesus nos ensina a viver disposto ao sacrifício pessoal e à autonegação. Somente quem se submete a fazer sua vontade é capaz de perdoar as ofensas e até mesmo suportar afrontas a fim de evitar contendas. É preferível tolerar, alimentar rancores e criar inimizades, ao invés de descermos ao nível do agressor, podemos nos elevar a um nível de conduta superior, por meio da mansidão, humildade e compaixão. Somente os que possuem o Espírito Santo atingem esse nível espiritual. No 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Aqui está o grande exemplo, né? O segundo mandamento. Se eu não quero que os outros me façam mal, eu também não vou fazer o mal. Então eu me guardo, obedecendo a palavra de Deus. Por isso que o mandamento é resumido em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo. Aquilo que você não quer para você, você não faz para os outros. Se você fizer essas duas coisas, você fechou todas as portas do pecado. O mal já não vai mais poder tocar em você de forma nenhuma. Então você vai entrar em outra luta, agora receber o Espírito Santo. No 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Quer dizer, aqui ele também está falando a respeito da caridade, né? Você fazer por alguém que não vai poder dar nada a você em troca. Na sua grande maioria, as pessoas querem agradar aqueles que têm algo para oferecer para ela.
Porque ninguém agrada quem não tem nada para oferecer, quem está abaixo de mim. Eu sou um patrão e eu vou agradar meu funcionário porque ele não tem nada para oferecer para mim, pelo contrário, eu é que tenho para oferecer para ele. Mas a pessoa que é de Deus, ela termina fazendo por quem está por cima, mas também por quem está por baixo. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperar. E será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Aqui está o grande exemplo, né? Você quer ser filho de Deus? Ame os seus inimigos, faça o bem ao próximo. No 36, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha, eu estou vendo aqui esse Evangelho de Lucas, capítulo 6, ele é muito profundo. Se você puder voltar depois, meditar nele, né, meditar nessas palavras, absorver mais esse espírito, principalmente aqui quando diz respeito aos comentários da Bíblia do Bispo, você investe um pouquinho mais. No 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quer dizer, aqui está um grande ensinamento. Aquilo que você quer para o seu próximo, faça você, né? Por isso que é dar. Dar. O seu inimigo te dá o mal, você dá o bem, você está dando. Você vem com inimizade, você dá a sua amizade. Vem com falsidade, você vem com a verdade. Na sua família, né, com respeito aos seus familiares, eles não reconhecem o seu trabalho, eles não demonstram reconhecimento ao seu serviço. Dá, porque o que você está dando, você vai ter em troca. Não espere dos homens, mas vai vir de Deus. Você está num trabalho que eles não reconhecem seu serviço, o bom funcionário que você é. Continua dando. Então, você nunca nega dar. Dai e ser-vos-á dado. É essa a grande vitória, o grande segredo, né? Como diz no Brasil, o pulo do gato. É o grande pulo do gato para aqueles que querem vencer. O Bispo Macedo diz assim: dai e ser-vos-á dado. Cada pessoa colhe o que sua própria fé e seu comportamento semeiam. Isto é, a nossa vida é resultado daquilo que fazemos para Deus e pelo próximo. Aqueles que se preocupam apenas em receber nunca terão como ganhar, porque não plantaram. Porém, a pessoa que semeia e investe com disposição tem muito a receber. O Altíssimo é o melhor retribuidor de todo o universo. Em outras palavras, o soberano jamais ficará em dívida com alguém que lhe serviu, mas recompensará em proporção muito maior aquilo que foi feito para ele. A boa medida, na vida cristã, é essencial ter fé para dar, pois ninguém consegue alcançar o reino de Deus se não tiver generosidade dentro de si. E o que Deus pede de nós é que ele não tenha infinitamente mais para nos recompensar. A medida de grãos da época serviu para ilustrar a forma exuberante como o céu devolve aquilo que o justo semeia. Quer dizer, assim como um homem, para mostrar-se generoso, pressionava os grãos a fim de encher mais e mais o recipiente, o Todo-Poderoso recompensa com transbordante dádivas os atos de fé do ser humano. Assim é você no seu trabalho. Você é um empresário, por exemplo, você tem um serviço, vai fazer, por exemplo, um exemplo aqui básico, você faz uma marmita. Normalmente, o que as pessoas fazem? Engana um pouquinho, né? Coloca o que é mais barato em abundância e o que é mais caro coloca pouco, porque precisa poupar. Mas a pessoa que é de Deus, ela quer fazer o melhor, ela vai fazer uma marmita como se fosse para ela comer, como se fosse para um filho dela comer. Ela vai fazer o melhor. Sabe o que isso vai causar? A bênção de Deus vai trazer mais clientes e você vai ser abençoado. Um simples exemplo.
Mas isso aqui é para tudo. É a mãe para com os filhos, é a mãe para com os pais, é, por exemplo, os filhos para com os pais, o marido para com a esposa, é o empregado para com o empregador para com o empregado, e etc, etc, etc. No 39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Quer dizer, ele se referia até àqueles religiosos da época. Olha o que o Bispo Macedo diz: cairão ambos na cova. O homem que não conhece o Altíssimo está no estado de total cegueira espiritual. Portanto, ele não tem condições de ajudar outras pessoas em sua caminhada da fé. Se, como cego, ele não enxerga suas próprias falhas para corrigi-las, como poderá guiar outros? Essa era a condição espiritual dos líderes religiosos de Israel. Eles julgavam e condenavam o povo, mas não tinham a humildade e a sinceridade para ver que estavam mergulhados em trevas. O alerta do Senhor Jesus foi enfático, porque eles conduziam toda a nação de Israel para o caos, ou seja, para a cova espiritual. Então, continuando, ele diz no 40, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Quer dizer, eu não posso esperar a perfeição de ninguém e nem de mim mesmo. Mas se eu me espelho, né? se eu olho para o Senhor Jesus e tento me espelhar nele, eu vou ser perfeito para Deus. Eu tenho o meu mestre. Esse capítulo 6 aqui é o espelho do Senhor Jesus, de tudo que ele foi na terra. Se eu pegar esse capítulo 6 de Lucas e espelhá-lo na minha vida, então eu vou andar em justiça. Olha o 41. E por que atenta tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dá bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então quer dizer, eu não posso ser hipócrita e apontar o meu dedo para uma pessoa que está na mesma fé que comigo, na igreja, ou fora da igreja, seja o que for, se eu antes não olhar e me avaliar pelas minhas atitudes. Então aqueles religiosos acusavam tanto Jesus e os seus discípulos, mas eles esqueciam que eles mesmos estavam em falta com Deus. Então eu não posso ficar aqui apontando o meu dedo para A, para B, falar que o A está errado, que o C está errado, que o D está errado, sem esquecer de olhar para mim primeiro, de avaliar a mim, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando. Então, se eu perco meu tempo olhando para mim, eu não vou ter tempo de olhar para os outros. Se eu estou buscando erros e falhas em mim, eu não vou ter tempo de ver erros e falhas nos outros. Por isso que ele fala que a árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mau. Então, pelos meus frutos, pelos frutos que eu apresento na minha vida, eu estou demonstrando que se Deus está comigo ou não. Aí há quem pensa assim, os frutos então é o doente ser curado, é o desempregado ser empregado, é a pessoa que está mal no casamento, agora está bom no casamento? Não, esses não são os frutos que Deus aqui se refere. Os frutos a qual ele se refere está dentro, está no caráter, está na pessoa, está na transformação que ela é, não está no exterior. As pessoas confundem frutos, os frutos que o Espírito Santo dá nas pessoas, com as bênçãos. Você reconstruir seu casamento é uma bênção. Você estava desempregado, foi empregado, é uma bênção. Você ganhava pouco, agora ganha muito, é uma bênção. Mas esses não são frutos que Deus quer ver em você. Por isso que o homem bom
tira do seu bom coração os tesouros que está dentro dele, coisas boas. E há pessoas que do seu mau tesouro tira do seu coração coisas ruins. Quer dizer, a boca termina por confessar o que o coração dela está cheio. Se está cheio de coisa ruim, você vê que tem gente que só fala besteira, só fala o que não presta. Porque dentro dela é o que está cheio. Mas tem pessoas que quando abrem a boca para falar alguma coisa, você fica, olha, que maravilhoso. Você até se aviva com aquelas palavras, porque ela está cheia daquilo. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, não adianta você estar na igreja dizendo, Senhor, 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 mas na hora de obedecer a Ele, você falha na obediência. Olha só esse versículo 47 até o 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo, a encheu, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Esse último versículo que nós lemos é o resumo de todo o capítulo 6. Quem é o homem prudente? É quem vai pegar esse capítulo 6 e vai obedecê-lo. Vai vigiar por si mesmo e vai buscar fazer tudo que ali está escrito. E quem é o que não é prudente, que cavou e fez a sua casa sobre a areia? É aquele que mesmo sabendo a verdade, continua vivendo a mentira. Mais cedo ou mais tarde, vai vir essa enchente, vai vir esse vento. Aqueles que estão firmes vão permanecer. E aqueles que não estão firmes vão terminar sucumbindo. Por isso, você que vive na mentira, você que vive no erro, no pecado, continua mesmo. O destino dessas pessoas é o inferno. Você quer ir para lá? Não? Então você tem que fazer o que é certo. E fazer o que é certo exige renúncia, sacrifício, exige vontade, força. Se você quer, basta se esforçar. Hoje o vídeo é um pouco longo, e se você chegou até o final aqui desse vídeo, olha, você é um vencedor. Porque hoje eu falei muito, mas eu acredito que Deus vai falar ainda mais com você depois desse vídeo. Leia os comentários da Bíblia do Bispo, volte a ler de novo. Esse capítulo 6, ele é profundo demais. Mergulhe nele. Deus é com você.